Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a mentalidade. Qual é a mentalidade que você tem hoje? Você quer descobrir se você ainda tem resquícios de mentalidade de escravidão? Ou se você já tem uma mente transformada em uma mente de filho? Vem comigo que nós vamos aprofundar nesse assunto. Hoje nós vamos entender a diferença entre duas mentalidades. A mentalidade de escravo e a mentalidade de filho. A gente pode citar um exemplo muito claro, que é um animal zoológico ou um animal selvagem domesticado. Esse animal, quando ele está restrito num ambiente, ele não desfruta da liberdade que é devida, a ele, da natureza. Nesse ambiente, ele recebe o seu alimento, cuidados, o que é muito fácil e é mais confortável. Se ele estivesse numa selva, se ele estivesse no seu habitat natural, ele teria que se esforçar mais para obter o seu próprio alimento e sobreviver. Mas dentro do zoológico, vai desfrutar sim de algumas regalias. E a gente pode mencionar o povo de Israel. Por quê? Sabe quando eles foram sair do Egito? Eles começaram a reclamar. É muito difícil viver sem saber o que reserva para você no dia de amanhã, se você vai ter o alimento. E a Bíblia, ela nos orienta a não nos preocuparmos e andarmos ansiosos com o dia de amanhã, de forma diária, frequente, contínua. Eles não tinham que se preocupar pela provisão do dia de amanhã. Então, a primeira coisa que a mentalidade de escravo tem é essa. Ela não consegue confiar na provisão e no cuidado de Deus. Ela tem dificuldade de confiar que Deus está cuidando. Pelo contrário, essa pessoa com mentalidade de escravo, ela se preocupa demasiadamente com o dia de amanhã. E aquelas pessoas, aqueles israelitas que saíram do Egito, eles estavam com a mentalidade ainda cativa e com a mentalidade do escravo no Egito. Por quê? Porque eles recebiam o alimento. Não tinham que se preocupar em manutenção, em se manter vivos. Mas a liberdade, ela exige confiança no Senhor. E isso que eles tiveram que aprender no deserto. Eles tiveram que ser treinados. Por quê? Porque o maná, ele era para o dia. Muitos foram reprovados, guardavam e tinham aquele alimento em deterioração. Mas enfim, que nós venhamos confiar na provisão do Senhor. E ter a mentalidade de filho tem a ver você saber quem você é. Você saber a sua identidade de filho. E eu queria citar para vocês a vida de João Batista. João Batista, ele sabia muito bem a sua identidade, quem ele era em Deus. E quando perguntavam quem ele era, ele respondia com muita convicção: eu não sou o Messias, mas eu sou a voz que clama no deserto. E você sabe quem você é em Deus, a sua identidade? Outra coisa muito interessante sobre João Batista é que ele vivia na dependência do Senhor, algo muito difícil. Ele vivia no deserto. Então, não era abundante a água, não era abundante o alimento. Ele deveria confiar plenamente nos cuidados de Deus, que Deus iria prover no dia posterior, que Deus iria cuidar dele e que ele iria sobreviver. E esses dias que nós temos passado, nós temos vivenciado muito calor. Teve um dia que eu fui dormir às 3 horas da manhã, porque virando de um lado para o outro, sentindo muito calor. E imagina só como era para João Batista viver no deserto. João Batista, ele tinha as vestes feitas de pele de camelo, para ele poder se aquecer à noite, porque o deserto é muito frio durante a noite. E agora eu quero te convidar, você tem reclamado muito? Porque nós temos vivido dias muito quentes, e até com ventilador. Eu estou com dificuldade de dormir, sabe? De relaxar e tudo. E será que você tem reclamado? Gente, eu confesso que sim. Eu tenho resquícios, eu tenho coisas. Eu tenho resquícios, sim, da mentalidade de escravo que eu preciso melhorar. Será que você tem reclamado nesses dias quentes? Ou não? É que a gente venha aprender, a ser grato e a viver satisfeito, contente com todas as coisas. Porque a vida, ela é feita de estações, E João Batista, ele tinha boa tolerância, Ele sabia viver tanto em temperaturas altas quanto baixas. Outra coisa sobre a mentalidade de escravo é que eles buscam preencher o vazio deles através de bens materiais.
Então, por não se sentirem como filhos e merecedores, ou até mesmo para não serem rejeitados, elas querem adquirir bens materiais para serem aceitos. Não que os bens materiais sejam ruins, mas quando você vive em prol de adquirir bens e nunca está satisfeito, isso é ruim. E quando você também não vê o valor que você tem, você acha que são os bens que te validam, isso é algo muito ruim. Então, que a sua identidade não venha estar ligada, relacionada com os bens que você possui, com o que você tem ou com o que você faz. Que muitos tentam merecer o amor de Deus através de obras, através do que faz. Então a pessoa trabalha, faz jejum, porque ela não se sente filho, ela não se sente aceita por Deus e ela acha que ela não pode errar. É impossível você viver em Deus com o Espírito Santo e viver confortavelmente no pecado. Mas eu digo que aquela pessoa que ela precisa fazer obras e precisa fazer jejuns constantemente para se sentir pura e aceita. Por quê? Porque a salvação não é por obras. Nós nunca vamos ser merecedores da salvação e do amor de Deus. A salvação foi Jesus que conquistou por nós, o sacrifício dele que foi perfeito. Então, nós temos que receber esse sacrifício. A palavra de Deus fala que o jugo de Cristo, ele é suave, ele é leve. Quantas vezes e quantas pessoas que pegam para si fardos, tradições, legalismo e vivem de uma forma porque não se sentem filhos, não se sentem aceitos. Filho, ele não precisa merecer o amor de Deus, ele descansa em Deus. Jesus, ele estava dormindo no barco na tempestade, descansou e confiou em Deus, porque sabia que ele era filho. Então nós precisamos descansar em Deus, não nos preocuparmos. E isso é para mim também, sabe, gente? É um desafio nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Deus, ele quer comunhão. Sim, nós devemos jejuar, nós devemos orar, mas não faça isso, não ajude os outros querendo merecer o amor de Deus. Por exemplo, tem pessoas que jejuam constantemente e se não jejuarem não se sentem dignas do amor de Deus. Oram e tem que ser não sei quantas horas por dia. Temos que orar sim, mas não ore por obrigação, mas ore por amor. Eu estava até falando com uma pessoa próxima que se você consegue passar dias e semanas sem ter vontade de orar ou de ler a palavra, provavelmente você vive pela carne, não pelo Espírito, porque quem vive pelo Espírito na dependência de Deus sente saudade da presença que Ele fala através da palavra. É impossível você viver uma semana sem abrir a palavra, sem buscar a presença, uma direção. Você não foi criado para viver como escravo, se preocupando com muitas coisas e levando fardos. Sabe que Jesus, ele levou o maior fardo, o maior peso. Ele fala que servir a Ele não é pesado, é suave. Então, se desfaça desses fardos. Às vezes você precisa ter uma cura sobre a sua paternidade terrena. Por quê? Porque com seu pai terreno você tinha que fazer muitas coisas para poder merecer o amor dele. Você não se sentia digno. Você não se sentia observado. Mas sabe que com Deus não é assim. Não é através de obras que você vai conquistar o amor dele. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E quando nós vivemos em obediência, não é para merecer, mas é em consequência do que Ele fez por nós. A mentalidade de escravo, ela tenta merecer o amor de Deus. Ela tem medo de errar e ser punido. E por último, busca valor no que tem, no que faz. Agora, a mentalidade de filho, ela sabe a sua identidade, como eu falei para vocês. Jesus, ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia a sua identidade. João Batista sabia quem ele era, o seu propósito, a voz que clama no deserto. Ele vivia na dependência do Senhor. No deserto, ele tinha que depender de Deus para ter água, para ter um alimento. E é isso que é ser filho, é você saber depender, você saber confiar em Deus. O filho, ele sabe descansar em Deus, como Jesus descansou naquele barco. Estava aquela tempestade terrível. E quando chega a tempestade na sua vida, você descansa em Deus ou você se desespera? Eu te convido, vai para o secreto, busca calma, busca paz. Jesus é o príncipe da paz. E eu tô falando isso para mim também, porque eu sei que é difícil. Confie em Deus.
Viva na dependência dele e saiba a sua identidade em Deus, em Cristo. E eu queria falar por último para vocês sobre a minha identidade em Deus. Eu perguntei para Deus, Deus, quem eu sou para você? Como o Senhor me enxerga? Eu quero saber minha identidade. E Deus, ele me respondeu. Deus, ele me mostrou que eu sou para ele como um beija-flor. Porque o beija-flor, ele é pequeno, ele traz beleza, sutilidade para os ambientes que ele frequenta. Ele sabe extrair o melhor, que é o néctar. E eu sou apaixonada com a palavra de Deus. Tenho o paladar afinado, ou seja, eu gosto de uma boa palavra. Eu gosto de me aprofundar nas escrituras. O beija-flor ele não anda em bando, em grupo, ou seja, ele não é facilmente influenciado pelas coisas do mundo. O beija-flor, apesar do tamanho pequeno, ele é muito perseverante. Existem beija-flores que conseguem sair da América do Norte e vai migrar até a América Central, e isso tomando vento forte no corpinho deles. Além disso, o beija-flor, ele é territorialista. Ele sabe defender o que é dele. Ele tem aquele bico e ele começa a se defender em aves muito maiores do que ele. Começa, a bater com aquele bico bem fininho nesses pássaros maiores. Ele não é medroso. E é assim que Deus me vê. E eu queria te perguntar, você sabe como Deus te vê? Você tem certeza, convicção da sua identidade em Deus? Você tem a sua paternidade curada? Você vê Deus como Pai? Então que Deus te abençoe e que esse vídeo tenha agregado muito na sua vida. Tchau!